Qual é o período que estamos vivendo? Estamos vivendo o período da hipermodernidade ou da pós-modernidade? Estamos vivendo qual desses períodos? Se é na visão do filósofo, né? Lipovetsky, né? Gilles Lipovetsky, ou de Zygmunt Bauman. Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. Qual é o período que estamos vivendo ultimamente? Seria a pós-modernidade ou a hipermodernidade? Na maioria das vezes, quando falamos de pós-modernidade, parece que a modernidade passou, né? E que estamos vivendo, na verdade, o período da modernidade líquida, né? De acordo com a visão de Zygmunt Bauman, né? Gilles Lipovetsky, que é um sociólogo também, um filósofo, na verdade, ele fala que vivemos no período da hipermodernidade. O que significa isso, né? Não estou falando que ele está contrapondo, na verdade, a pós-modernidade. Ele apenas acentua os sentimentos característicos das pessoas. Por exemplo, a pessoa hoje em dia não dá mais vazão à lógica, né? Porque antes, por exemplo, da pós-modernidade houve o racionalismo, né? Em que o homem ele era totalmente engendrado pelo universo da razão, né? E depois, né, do período do racionalismo vem a pós-modernidade, que o homem não é mais guiado pelos valores, mas sim pelas emoções. E pela hipermodernidade, né, que é o termo que Gilles Lipovetsky afirma, é que é acentuado demais, né, esse sentimento que o homem tem acerca do mundo. Um exemplo disso, por exemplo, que quando se estuda determinado termo, né, não se estuda mais a relação entre sujeito e significado, mas se está se estudando a partir da visão do significante. Isso significa que não só Gilles Lipovetsky, mas Ayn Rand também questiona, que é o princípio da pós-modernidade, que há um excesso de interpretação, na verdade, que as pessoas fogem do real, né? Fogem dos fatos. A palavra real, ela vem do latim res, que significa fato, né? Mas se você é subjetivo demais acerca dos fatos, parece que você vai entrar numa episteme não muito, vamos dizer assim, fidedigna à própria episteme, mas sim você vai estar entrando num campo muito mais subjetivo, mais hermético, mais fechado, né? Então, quer dizer, você vai entrando, na verdade, como se fosse num universo de psicoide, né? Hoje em dia a sociedade valoriza tanto, na verdade, os sentimentos, que entra nessa espécie, porque as pessoas não sabem mais a diferenciar, né, a relação entre símbolo, significado e referente. Então, por exemplo, se tudo é subjetivo, tudo aquilo que é subjetivo, o ser humano ele vai externalizar, né? Como se fosse algo intrinsecamente meu, e essa minha realidade é que vale, né? Então, eu estou colocando o meu mundo subjetivo para fora, impondo a minha vontade, enquanto que eu nego a realidade a favor do meu mundo subjetivo. Você vê que, por exemplo, vamos entrar numa espécie de psicoide, né? As pessoas não conseguem mais, na verdade, diferenciar o real do significado, mediante a atitude do significante, que é essa pessoa, na verdade, que interpreta, né, o mundo. Isso parte muito também da filosofia de Kant, né? Por exemplo, o princípio da pós-modernidade. Não que ele, né, na verdade, fosse o pai, mas só que Kant ele fala bem assim que há o universo real e há o universo que se compreende acerca do real. Mas o que eu compreendo do real? Será que eu compreendo o real ou apenas compreendo o sentimento que eu tenho acerca do real? Querendo ou não, na maioria das vezes somos todos
kantianos, porque Kant ele diz, por exemplo, que tem um universo que você compreende, é um universo que você está partindo das suas sensações, e tem um outro tipo de universo, que significa o universo desconhecido, do qual que minha razão, na verdade, não se alcança, né? Então eu apenas posso olhar ela e conjecturar. Mas quando, por exemplo, se essa informação ela vai sendo interiorizada, essa informação ela deixa de ser pura. Porque eu vou fazer o que? Vou dar nomes a essas manifestações, eu vou humanizando-as, né? E o que eu quero dizer com isso? Porque hoje está tudo intrinsecamente humanizado. E quando eu digo humanizado, se torna muitas vezes romantizado e idealizado, né? Por exemplo, hoje em dia nós vemos muitas pessoas idealizando um relacionamento que não deu certo, algo que é intrinsecamente tóxico, né? Hoje em dia as pessoas estão entrando muito nesse campo, né? Porque se visto que tudo subjetivo, né, entre as pessoas, né? Então você tem que ficar com mão de fora desse relacionamento. O que é verdade para o outro não é verdade para você, né? E esse termo, né, dessa verdade subjetivada na verdade, né, é uma das mães do grande equívoco desse último milênio, porque as pessoas sempre vão negar o real a favor da narrativa. As pessoas sempre vão negar aquilo que acontece em favor da minha ideologia. Então, hoje em dia, verificamos que a nossa sociedade parece que ela sofre uma espécie de esquizofrenia, né? As pessoas não sabem diferenciar o real, né, do imaginário. Interessante que se as pessoas não sabem identificar, essas pessoas vivem em um mundo, né, que é totalmente feérico, fabuloso, né? No campo da psicanálise, ela diz que tudo aquilo que lhe nega a vontade se estabelece como real. A criança vai conhecendo a realidade quando ela escuta o primeiro não, porque o mundo impõe sobre a vontade. Visto que todos nós somos frustrados, na verdade, porque não fazemos tudo que temos vontade, porque o mundo nos frustra. O mundo tem a capacidade de frustrar os nossos ideais. Então, isso mostra que tem uma linha que nos impede. Temos que reconhecer que tem uma linha que há um certo limite. Temos que reconhecer, é uma linha, por exemplo, que não se pode ultrapassar, que é a linha do real. É o limite daquilo que pode e daquilo que não se pode fazer. Porque esse é algo que você não pode fazer, se você fizer, você desestrutura, na verdade, a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Você vai começar a desestruturar mesmo até a sua própria cultura. E hoje em dia é uma briga muito grande, né, para a desconstrução, por exemplo, do pensamento ocidental, né, taxando esses valores, né, do homem do Ocidente como velhos e obsoletos, que precisa colocar algo no lugar. Mas uma pergunta é o que eu faço: o que tem que colocar no lugar? Né? Porque muitas vezes nós sabemos o que retirar acerca de um sistema de pensamento, mas o que colocar? Porque se verificarmos, por exemplo, a Revolução Francesa, quando a França depôs os reis, né, do período Maria Antonieta, né, rei Luís XV, XVI, se eu não me engano, e eles entraram na guilhotina, o que aconteceu? A França entrou totalmente em um caos, né? Então as pessoas têm a vontade de impor uma nova ordem, partindo de uma ordem, não de um processo histórico, mas sim de um processo totalmente psicológico, porque o homem moderno, ele não é mais um homem histórico, ele é um homem psicológico, porque ele está preocupado, na verdade, de atender às suas vontades e os seus desejos, enquanto que o homem histórico, ele quer a tendência de guardar e permanecer os valores e as tradições da sua cultura. Então, por exemplo, estamos vivendo, né, esse período, né, de hipermodernidade,
e pós-modernidade, do qual que todo sentimento do homem moderno nós temos, mas de um modo totalmente aguçado, né? Porque estamos vivendo na era da sensualidade, né? E também vivemos no período da modernidade líquida, né? Ao mesmo que é sensual, forte e intenso, nada é consistente. Não se existe mais tempo para criar vínculos, não existe mais tempo para se criar laços, né? Vínculos, laços e afetividade. Por quê? Porque isso gera tempo. E se gera tempo, gera um certo esforço. Se gera certo esforço, gera a abdicação. Hoje em dia as pessoas não querem partir desse pressuposto. Hoje em dia, como estamos no mundo da informação e visto como que tudo que acontece intrinsecamente rápido, na verdade, as pessoas querem mais aproveitar, né, a vida do que construir a vida. Porque a pessoa, depois de um determinado tempo, quando chegar o seu leito de morte, com certeza irá perguntar: o que eu construí na minha vida? E isso é uma questão que todos nós iremos resolver no último dia da nossa vida, né? Não adianta falar no que comigo será diferente, porque o homem sempre foi o homem e sempre será o homem em todo o período da história, por mais que ele negue a sua própria história e tente ser um homem psicológico, que é um ser totalmente divisível, existencialista e em crise, na verdade, porque ele abriu mão do seu passado, né, e não tem perspectiva do seu futuro. Então quer viver apenas o seu presente. Então por isso que o homem, né, pós-moderno ou o homem da hipermodernidade sempre vai ser um homem descontente, né, desgostoso consigo mesmo até o último dia, né, da sua própria existência. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um like no nosso canal, dê um joinha, se inscrevam, né? Ajude o nosso pequeno canal a crescer. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.